Boa tarde, tudo bem com vocês? Aí, né? Caras conhecidas das últimas lives. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre criando fluxos de pacientes novos, né? Um tema muito essencial, central para a gente que tem um consultório, embora a gente não necessariamente assuma muito bem essa tarefa, muitas vezes, né? Eu continuo com a ideia de que é importante que a gente caminhe com todos esses assuntos de consultório, que eu chamo assim, né, de consultório, até que eles se tornem de fato invisíveis, que a gente faça isso de maneira quase que sem pensar, mas quando as coisas não vão bem, é preciso que a gente pare, repense e tal. Quando eu digo isso, eu estou claramente dizendo para vocês que a minha ideia é que a gente não perca mais tempo do que necessário com esses assuntos. Acho que uma das tarefas de parar para pensar no consultório é encontrar um limite, né, um piso e um teto para esses debates, o quanto que isso vai ocupar na sua agenda e na sua cabeça. Mas eu acho que não ocupar nada é um grande problema individualmente, para cada um de nós e para a classe também. Então, vamos encontrando em cada um o próprio limite e o que a gente precisa fazer para a coisa funcionar. Esse assunto, eu fiz aqui uma programação de fala, não sei quem eu enganei, se foi vocês ou a mim mesmo, que as lives seriam de 30 minutos. Provavelmente muito mais a mim do que a vocês, a não ser, né, quem está me conhecendo agora, eu sou muito prolixo. Quando eu começo a falar, eu falo bastante, então eu gasto mais tempo. Acabei de ser prolixo mais uma vez. E é isso, né? Então, hoje é muito pouco provável que a gente vá ficar nos 30 minutos, porque esse tema é um tema que suscita mais debate, e eu acho que me exige também falar um pouco mais, porque é um tema que a gente tem que ver com cuidado, né? Vou fazer da forma como eu estava fazendo esses dias. Gente, eu não configurei aqui, peraí. Mais uma configuração necessária aqui. Isso, foi. Então, estamos aqui, vocês estão vendo aí minha tela, né? Vou me fixar aqui para todo mundo. Fixar esse bloco, foi. Então, esse tema todo, estou com a câmera fechada, tranquilo, Fernando, não se preocupa não, tudo certo, se puder você aparece. Esse é um tema que vai junto, né, vai na sequência desse debate meu, né, que existem trabalhos de consultório que precisamos realizar, né, eu acho que está mais do que estabelecido, e é um tema que eu entendo que ele é a parte essencial, né, desse trabalho de consultório. Fundamental, uma das partes que, inclusive, talvez as pessoas mais entendam, mais, né, que conseguem alcançar mais rapidamente. Realmente, essa é uma tarefa a ser feita. É esse papo e o papo sobre gestão financeira. Não tem psicólogo que vai negar que isso é uma coisa para se pensar. Embora tenha ressalvas até que ponto a gente pode atuar nessa direção, né? Tem gente que acha que não pode ser feito quase nada, acho que isso tem mudado, está todo mundo reconhecendo que precisa fazer alguma coisa, e quem acha que, né, minha opinião, vocês já sabem disso, minha hipótese central é que quem acha que não sabe nada, que não pode mexer com isso, que não sei nada disso, isso não precisa ser feito, nunca precisei disso, normalmente são pessoas que já têm a coisa mais ou menos garantida, né? Para quem não tem, precisa parar para pensar um pouco mais. E eu acho que esse assunto, esse tema do fluxo de pacientes, é um dos pontos que estabelece o quão saudável
o consultório tem sido enquanto negócio. É um dos indicadores que podem levar a gente pensando no quão saudável é o consultório. E, vale a ressalva, cuidado com as fórmulas mágicas com relação a esse tema, porque elas estão aí aos montes, né? No Instagram, na internet de forma geral, muita gente vendendo cursos e cursos sobre isso, pessoas que não são da área vendendo para psicólogos, que eu acho que sempre é mais fácil de errado, e pessoas da área que eu acho que às vezes acabam escorregando nessa veia mais marqueteira, escorregando nessa veia mais marqueteira da atualidade, né? E de alguma forma esbarram aí, sabe? Assim, de pisar um pouco fora de onde que eu acho que a gente deveria pesar. Uma colega colocou uma pergunta aí. Pode ser considerado um sintoma do corpo do psicólogo? Acho que sim, né? Acho que sim. Acho que a gente nega a existência dessa coisa, né? Com frequência. Acho que não dá para negar. E aí eu dividi minha fala aqui em 3 pontos. Né? Na verdade, especificamente sobre isso, eu vou falar 2 coisas, ou pelo menos dividir em 2 partes, e eu vou fazer uma parte extra a pedido da colega, eu esqueci o nome dela, deixa eu ver se eu acho aqui, Priscila. A pedido da Priscila, eu vou falar nesse sentido aí da, da divisão que eu faço na minha agenda para perfis de pacientes diferentes e o que eu penso sobre isso, tá? Então, para começar aqui, a ideia é fazer uma crítica à ideia de captação de paciente, né? Eu acho que o ponto central a ser criticado, nessa ideia de captação, está muito relacionado a essa palavra, captação, né? Essa palavra, ela vem do campo comercial, né? Esse é um assunto todo, ele aqui tem a ver com o campo comercial, se quiser estudar alguma coisa sobre isso, vocês vão ter que estudar necessariamente nos livros sobre vendas, nos vídeos sobre vendas, nas palestras sobre vendas, é esse o debate aqui. Porém, a gente tem, né, na minha opinião, a gente tem sempre que pensar como é que isso vai entrar para nós, no nosso campo, e não entrar muito. É raro o conceito, a ideia que vem de outro campo, que não precisa de uma revalidação. Essa ideia de captação, para nós, ela já tem um impacto considerável, central aqui. O problema dela vai ter relação com esse problema que a gente precisa que a demanda venha do paciente. Para a tarefa clínica, isso é importante. Isso tem uma relevância considerável. Tanto isso, de alguma forma, isso é uma questão tanto técnica quanto uma questão ética. Acabei copiando um pouco mais aqui. É uma questão ética porque a gente vai ter que ter o cuidado, né, de não impor ou não induzir de forma afrontosa um modo de vida ao paciente. Esse aqui é o debate todo, assim. A gente não faz busca ativa, a gente não faz convencimento aos pacientes que eles precisam se tratar. O time, né, do início de um tratamento, ele é um marcador importante para nós, do ponto de vista clínico. Não dá para a gente antecipar essas coisas. A gente precisa do engajamento do paciente para que o tratamento, inclusive, funcione. Então, temos esse impasse a lidar aqui. Então, a ideia de captação enquanto uma coisa ativa, uma ação de quem está cuidando do consultório que vai realizar, ela tem que ter essa ressalva enorme aí, porque é óbvio que a gente não fica fazendo busca ativa, ligando para potenciais pacientes e chamando para vir fazer terapia, análise, psicoterapia. A gente não faz esse movimento por razões técnicas e éticas. Mas há um certo limite, assim, a gente está nesse momento de criação de conteúdo, essa lógica de marketing de conteúdo,
ficou muito forte, né? Antigamente isso não era tão possível, porque as mídias eram muito caras, né? Uma pessoa para produzir conteúdo, para ter apresentação para o público de forma geral, tinha que pagar uma página no jornal, na revista, ou no intervalo da novela, do jornal, isso era muito caro, ainda é muito caro, um pouco menos, né? Mídia escrita um pouco menos. E redes sociais é quase que gratuito, né? Não é gratuito, tanto mais, tem se tornado cada vez menos, né? Tem se tornado cada vez mais caro, porque você produz conteúdo com essas intenções de alcançar pessoas, os algoritmos, de alguma forma, vão criando barreiras, os sistemas não permitem que você entregue, por exemplo, o que eu produzo no Migratórias chega para, a depender do que eu faço, se não é uma coisa que engajou muito inicialmente, eu alcanço, embora eu tenha hoje uns 7 mil e poucos seguidores, se foi um post que não deu muito certo, não engajou muito bem, eu atinjo as 500 pessoas. Você imagina, dos meus seguidores. Então, se eu quero atingir mais pessoas, eu tenho que pagar para esses posts. Alguns posts são mais, funcionam melhor, então tem limites aí com relação também a essa democratização suposta das redes sociais, né, que as redes sociais permitem. Mas, de fato, elas tornaram tudo mais barato. E aí tem esse limite a ser pensado sobre qual é o papel de um psicólogo, por exemplo, quando ele vai criar conteúdo em rede social. Qual é o limite ético nesse sentido também? Qual é a sua tarefa? Sua tarefa é mais um divulgador científico, uma figura desse tipo? Você está lá fazendo divulgação científica, coisas, ou vendendo, né? Terapia. Tem que pensar sobre isso, ter uma zona consideravelmente cinzenta para pensar. Então, a gente, além disso, além desse ponto, eu acho que ainda tem um outro que é o seguinte, e mesmo a ideia de atrair diretamente pacientes, ou seja, mesmo que a gente não está falando de uma captação ativa, nesse sentido crítico que eu estou dizendo, a ideia de atingir pacientes, fazer algo que me faça atingir pacientes, isso encontra um limite que é mensurável. Por exemplo, se eu não estivesse usando rede social, se eu não tivesse uma presença, se eu não tiver uma presença online, tanto de rede social quanto de Google Ads, por exemplo, eu acabo necessariamente tendo um limite que é a quantidade de pessoas que me conhecem, a quantidade de acesso que eu tenho às pessoas. Eu não conheço tantas pessoas assim, e muito menos, né, conheço pessoas que poderiam vir a ser minhas pacientes. Pelo contrário, assim, muitas vezes, a maior parte dos pacientes que a gente atende vieram a partir dos pacientes, das indicações que fizeram a nós. Então, se pegar a sua lista de pacientes aí, muito provavelmente, a não ser que você seja uma pessoa mais dependente dessa via, tipo Google Ads, na lista de pacientes vai ser um percentual pequeno de pacientes que te procuraram porque tiveram um contato direto com você. Isso muda na medida que você toma como estratégia alcançar pacientes, potenciais pacientes, através de rede social e de Google Ads. Essas possibilidades estão colocadas hoje em dia, elas existem, eu não vejo elas com tanto problema, mas são zonas um pouco mais cinzentas do que aquela tradicional que é de encaminhamento de pacientes. Encaminhamento no sentido de indicação. Então, o que eu quero dizer com mensurável? A gente deveria fazer essa pergunta aqui. Você é capaz de aparecer diretamente, sem o suporte de outros contatos, para quantos potenciais pacientes? Não é muito. Eu fiz uma palestra. Depende de contato. Para você conseguir a palestra, você depende de contato. Eu fiz não sei o quê em tal instituição. Você depende de contato. Qualquer coisa é parceria. A maioria das coisas que a gente consegue é parceria. Os acessos que a gente tem são parcerias. Eu apresentei num congresso, né? Fui num congresso e apresentei. Ok, aquilo ali talvez seja a coisa mais neutra
que é possível fazer, porque às vezes a apresentação do, né, o depósito do trabalho para ser apresentado, ele está muito lá pelo trabalho. Mas é pouco provável que você consiga um paciente num congresso específico da sua área. Muito pouco provável. Isso, os pacientes virão a partir das indicações das pessoas que estão lá e é, vão acabar te encaminhando. Então, a gente tem essa coisa mais mensurável, um limite matemático mesmo aqui. Eu entendo essa atração direta de pacientes como uma das estratégias possíveis, e talvez seja, se for pegar o bolo todo das possibilidades, esse aqui é só uma delas, assim, é só um caminho. E aí eu defendo muito mais a lógica de um trabalho de rede. Por que eu coloco trabalho de rede? Claramente aqui, para quem tiver um pouco mais ligado no assunto, isso aqui é uma tradução tosca, literal, da ideia de networking, que é uma palavra que assusta muita gente, então eu prefiro usar a ideia de trabalho de rede, até para ressaltar que é uma questão de trabalho. Não é uma questão de, eu não gosto de me relacionar, eu não sou muito afeito a isso, como se network fosse isso. Não é. E aí, para pensar essas coisas de network, a gente pode pensar o seguinte: o que é fazer esse trabalho, né, de algum jeito? Primeiro, que você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa que todo mundo goste de você, você não precisa ser a pessoa mais simpática do mundo. Não tem nada a ver com isso. É claro que a simpatia, a capacidade, a habilidade social marca muito aqui suas chances. Mas certamente você vai precisar de se colocar um pouco, porque algumas pessoas vão, vão ter relações, vão gostar de você de algum jeito. A ideia, no final das contas, também é encontrar pontos de contato com algumas pessoas, está colocado aqui o algumas, né, que tem uma relação de reciprocidade com você. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Muitas vezes a gente imagina que algumas parcerias seriam ótimas para nós, enquanto pessoas que poderiam nos encaminhar pacientes. Eu já caí nessa uma vez, de um hospital que eu trabalhava, e eu imaginava que a coordenadora do CTI, que era uma pessoa hiper temida por todos e hiper reconhecida pela capacidade técnica, era uma pessoa assim, quer ir numa pessoa foda, vai nessa mulher, assim, cardiologista, né? Uma habilidade, uma capacidade clínica surreal. Assim. E aí, só que era uma pessoa difícil, de difícil relacionamento. Ela gostava de poucas pessoas. Ela gostava muito de uma colega minha, do setor de psicologia, e ela gostava de mim de forma variada. Tinha dia que ela me achava legal, tinha dia que ela não ia muito com a minha cara, não. Um dia eu falei isso para ela, falei, olha, eu tenho a impressão de que varia muito o que você pensa sobre mim. Tem dia que eu acho que você está, né, comigo. Tem dia que eu acho que você não está comigo. E ela era muito sincera, muito dura. Ela falou, é isso mesmo, tem dia que eu não gosto de você, não. E aí eu fiquei, durante algum tempo, tentando fazer parceria com essa mulher, tentar estabelecer alguma coisa. Ela realmente não funcionou, não pegou, não deu certo, não teve química, sei lá como é que nós vamos chamar, mas realmente não deu. É uma parceria que não funcionou para mim. E eu insisti nela durante muito tempo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse aspecto aqui. Porque a lógica de fazer network não é fazer network com quem você não dá certo, não. É com quem tem algum vínculo. Alguém que é capaz de exercer algum vínculo com você, assim, alguma reciprocidade. Isso aqui é importante, esse elemento é importante. E quando a gente pensa nessa dificuldade de fazer networking, o que se escuta muitas vezes dos colegas que vão ter alguma ressalva sobre isso e alguma sensação de dificuldade, é que eles acham que, olha, eu não sinto que vou levar para aquele lugar alguma coisa, para aquela relação alguma coisa. Como se você tivesse que fazer uma leitura, uma avaliação, uma fala, alguma coisa muito genial, muito de destaque. E às vezes o que você tem a oferecer numa relação que pode vir a ser comercial, em alguma medida, em algum aspecto daquela relação, às vezes o que você tem a oferecer é amizade, um gosto, uma afinidade por algum outro assunto. Eu tenho um colega, um amigo, que ele trabalha com certificado digital. Aí ele
estava falando de um cliente que ele tem, com quem ele tem, né, acaba se relacionando muitas vezes, porque é uma pessoa que tem muitos CNPJs, e aí precisa sempre ficar renovando algumas coisas, e aí um dia ele estava apertado no trabalho, e aí ele mandou um funcionário dele ir lá fazer a entrevista, o que tinha que ser feito para fazer o certificado digital. Aí o cara fez, na sequência que o funcionário dele saiu, ele ligou para esse amigo meu e falou, olha, deixa eu te falar, cadê você? Por que não foi você que veio? Falou, ué, como por quê? O rapaz não teve aí, não? Não teve, fez, mas se for para fazer assim, eu faço com qualquer um. E o nosso café aqui, pô, estou te esperando. Né? Espero que você esteja aqui. É claro que a relação dele é de cliente, né? É com o cliente, no sentido, pessoa com quem ele está vendendo o serviço dele, para quem está vendendo o serviço. Mas, assim, um ponto importante aqui é perceber que às vezes o contato que você vai ter com uma pessoa não passa necessariamente por aquilo que você está oferecendo enquanto central ali. Às vezes é uma coisa que passa por outras vias. Por exemplo, quando eu estou falando de network, eu não coloquei aqui na minha apresentação, mas uma coisa para se pensar é o seguinte, quando a gente está falando disso, nós estamos falando que há a possibilidade da gente fazer uma lista, lista de clientes. Eu sempre uso essa palavra, e vocês têm que entender essa palavra minha aqui, muito também como parceiros. Mas eu gosto de usar a palavra cliente porque eu preciso que as pessoas entendam que uma pessoa que me encaminha o paciente, ela também tem benefício nesse encaminhamento. Né? O meu trabalho beneficia não só o paciente que eu estou atendendo, mas também aquela pessoa que me encaminhou. Né? Um exemplo claro disso é quando a gente tem alguém para encaminhar, é bom ter alguém. Se a gente tem um paciente para encaminhar para alguém, é bom que a gente encontre alguém que vai atender bem, vai realizar aquele trabalho. Mais ainda quando é um trabalho multidisciplinar, quando você, por exemplo, está falando de uma parceria de psicólogo, psiquiatra, quando você está falando de uma parceria com outros profissionais, né? Essa coisa do benefício do seu atendimento para outras pessoas que não o paciente fica até mais claro. E aí, quando a gente está falando aqui de trabalho de rede, a ideia é, eu acesso um pedaço, alguma rede, eu tenho uma rede de contatos. Essas pessoas com quem eu tenho contato, elas têm um contato com outras pessoas com quem eu não tenho. E aí a gente vai pensando numa lógica de expansão. A lógica de criar uma rede é para que eu tenha encaminhamentos indiretos, ou seja, que não vem diretamente a mim, mas que é alguém que me encaminhou o paciente. Então, você pensa, por exemplo, uma figura, né, eu podia ter desenhado isso no desenho, não vai dar para fazer aqui no Notion. Imagina que você está no centro, assim, imagina uma figura assim, de um fluxograma em que você está no centro. E aí, imagina a bolinha saindo aqui para a gente poder fazer esse desenho. Uma dessas bolinhas são pacientes. As outras bolinhas são outros clientes que você tem. Então, um paciente pode ser um cliente, mas não necessariamente todo cliente é paciente, na minha concepção. Então, imagine o seguinte, quando a gente está abordando as coisas nessa linha aqui, de acesso direto ao paciente, é como se eu estivesse pensando somente numa estratégia que leva essa bolinha direta aos pacientes. Quando eu estou te dizendo assim, existem colegas psi, existem outros profissionais. Estou falando o óbvio aqui, mas é bom escrever o óbvio muitas vezes, né? Colegas psi, outros profissionais. Existem pessoas que você tem de outros grupos, né? Grupo de amigos, grupo religioso, grupo de militância política, por exemplo, na nossa área, muita gente tem, né, relação com militância, profissionais de instituições, né, de saúde,
profissionais de instituições de educação, e aí vai, né? Essa lista aqui, ela é uma lista enorme que pode ser feita. E o importante é que ela seja feita, quando a gente está falando de instituição, ok, vamos pensar em instituições também como possibilidades, mas quando você for fazer, escrever isso mesmo para poder pensar, na hora que colocar a lista, coloca o nome da pessoa com quem você tem contato, né? É importante você pensar na relação, mesmo que você vai relacionar com uma empresa, com uma instituição, quem é daquela empresa que é a relação, né, que existe. Isso é importante por quê? Porque o trabalho aqui, ele é um trabalho de aumentar o ponto de contato que você vai ter com as pessoas. O trabalho de network é estabelecer e dar manutenção, né, a essas relações, de um jeito que os pontos de contato que você tem com essa pessoa sejam recorrentes. Então, assim, por exemplo, um colega psi, né, com quem eu tenho um vínculo profissional, de amizade, com quem, né, por exemplo, eu estou pensando aqui num colega que eu tenho um vínculo de amizade anterior, eu tenho um vínculo profissional que a gente acabou criando um projeto junto, eu tenho um vínculo com ele porque a gente acaba encontrando muitas vezes por conta desse projeto, a gente encontra socialmente em outras situações, ele tem mais ou menos o meu grau de formação, né, assim, a gente tem formações parecidas, ele tem filhos na idade dos meus, então a gente, né, de alguma forma, pode estruturar relações a partir dos meninos também. É muito fácil dessa pessoa me encaminhar um paciente. Se ela gosta do meu trabalho, está vinculada comigo, tem vários pontos de contato comigo, a chance dele me encaminhar alguém é muito alta. E é o que acontece. É o que acontece. Quando a gente fala assim, né, muitas vezes você escuta pessoas tendo uma ideia de encaminhamento de pacientes para um colega, imaginando que daqui a pouco esse colega vai encaminhar pacientes para nós também. Isso aqui significa um ponto de contato possível que você tem com essa pessoa. Qual é? Eu encaminhei o paciente para essa pessoa. E aí você pode fazer isso de forma muito simples, de só encaminhar, e aí quando chegar ele vai saber que foi você que encaminhou. Ou você pode ligar para ele e falar, olha, eu não sei se vai chegar aí, mas estou te encaminhando o paciente, você está com espaço na agenda? Estou. E aí, está tudo bem? Como é que você está? Né? Uma conversa fiada, mas que isso tem a ver não só com as relações de amizade que você pode ter com essa pessoa, mas isso é um trabalho também de network. O que eu estou dizendo aqui para vocês? Quando a gente pensa em network, fica parecendo que é só uma relação, é uma coisa extremamente profissional e comercial. Não. Relações que inclusive podem ter nascido do ponto de vista social, que não tem nada a ver com o trabalho, é uma coisa muito mais do campo da amizade, do campo político, por exemplo, de uma militância. Uma pessoa de um grupo de militância que você participa pode saber que você é psicólogo, né, psicanalista, terapeuta, e de alguma forma reconhecer em você alguma característica interessante e lembrar de você quando for encaminhar alguém, precisar de encaminhar alguém. Essa é a tarefa. A gente não vai ficar mantendo os pontos de contato com as pessoas somente porque quer paciente. Networking não é isso. Quem faz networking bem não está fazendo pensando necessariamente no retorno que vai ganhar o tempo todo. Mas pode sim, claramente, ter a ideia de que é bom eu manter essa relação, isso aqui é importante, profissionalmente isso aqui é importante para mim. Por exemplo, teve uma professora minha agora, recente, que, né, para quem é de Belo Horizonte sabe disso, a Ana Cecília Carvalho, né, psicanalista e escritora, acabou de entrar para a Academia Mineira de Letras, né, acabou tomando posse agora dia 8, e eu não fui na posse dela, né, assim, poderia ter ido, não tive como ir, é um problema e tal. É um problema por quê? Porque do ponto de vista do network, é interessante que ela continue se lembrando de mim. Eu sou muito menor que ela em qualquer aspecto. Ela certamente estava lá rodeada de muitas pessoas da área que tem uma relevância para ela muito maior do que a minha, mas eu sei que ela tem um carinho por mim. Era bom que eu estivesse lá. Era um dia importante para ela. Eu estaria lá como amizade, mas isso certamente tem importância para mim do ponto de vista do network. Essa professora já me encaminhou algum paciente na vida? Nenhum. Nenhum. E provavelmente não encaminhará.
Mas do ponto de vista profissional, no meu lugar na cidade, é importante, muito importante, que ela saiba quem eu sou. Isso pode me dar acesso a redes que eu não tenho, a contatos que eu não tenho, que eu não teria, a não ser a partir dela. Isso é assim que funciona. Por isso que é net, né? É rede. É um trabalho de rede, né? Essa é a ideia. Então, assim, qual que é a ideia aqui? Não ficar necessariamente preso na ideia de que você vai ter que atingir os potenciais pacientes, mas pensar que a gente vai precisar de relacionar com várias pessoas para que a gente estabeleça uma rede de contatos que pode ser que um dia se lembre de nós para encaminhar o paciente. Então, assim, a ideia, não sei se vocês estão alcançando já, é isso aqui. A ideia é, grande parte do trabalho é ser lembrado. E a pergunta que fica é, como eu posso ser lembrado pelas pessoas quando elas forem encaminhar alguém? Como é que eu faço para isso acontecer? Essa é a tarefa. Lucas, então não tem uma fórmula mágica? Não, não tem. Eu achei que eu vim aqui nessa aula hoje e você ia me dizer, faça isso, que você vai ter um fluxo de pacientes enorme. Ok, estou falando, mas não vai ser assim. Porque você fez um contato aqui que esse paciente vai vir. Esse trabalho é um trabalho de longo prazo. Essa tarefa é uma tarefa de longo prazo, uma tarefa da carreira toda. E é isso. E é por isso que no início é mais difícil. Porque o seu contato, ele é inicialmente mais reservado, para usar aqui a Reservas Patagônia, que fez um comentário. O seu contato ele tem um alcance pequeno inicialmente. É sempre assim. Tirando pessoas muito privilegiadas, que, né, por exemplo, pessoas que são aqui de Belo Horizonte, que já estão numa cidade que tem um fluxo de pacientes possível, ele já está mais ou menos bem relacionado com várias pessoas estratégicas na cidade. Essa pessoa não vai ter nenhum problema, ela não vai ter nem que pensar em fazer network. O network dela já veio de berço, ela já tem contatos de berço. Se eu tivesse atendendo, trabalhando na cidade da minha mãe, eu não tenho dúvida, no interior, eu não tenho dúvida. Só que lá eu seria o filho da Eliana. Isso não tem dúvida. E isso iria resolver meu problema inicialmente. Eu ia ter muitos pacientes. Por quê? Porque eu sou filho da minha mãe. O meu pai não ia me trazer tanto impacto do ponto de vista comercial se eu fosse atender lá na cidade, não. Mas a minha mãe certamente traria. Não tem dúvida disso. Então, a questão é, como é que eu faço para ser lembrado? Essa tarefa de ser lembrado, ela tem relação direta com uns conceitos que a gente precisaria ver aqui, que muitas vezes a gente não para pensar, qual é o meu posicionamento e qual é a minha capacidade de diferenciação. Como é que eu faço isso mesmo para quem está dentro, numa lógica de Google Ads, por exemplo, mesmo para essa lógica de Google Ads, isso aqui é fundamental. Como é que eu vou me posicionar, como é que eu vou me apresentar em pouquíssimos segundos que a pessoa vai me dar de chance, qual vai ser o meu diferencial para que a pessoa, numa lista lá que o Google deu para ela vai me localizar como uma figura relevante. Então, assim, por que eu acho que é importante perceber que tem outras estratégias? Porque tem sido vendido no campo como o Google Ads é a solução final de todos os seus problemas, né? Você vai fazer um site, você vai, né, criar um anúncio, é assim que calibra o anúncio, organiza isso, faz as palavras, tal, escolhe as palavras, né, mais nichadas, escolhe lá a região que você vai ser apresentado, né, pega uma região em que as pessoas têm um poder aquisitivo um pouco maior, circula ali mesmo que você vai atender online, usa as palavras negativas, ou seja, tem lá boas práticas dentro de Google Ads, beleza. Se você não tem um texto persuasivo, se você não é capaz de fazer isso, é pouco provável que uma pessoa que entra no seu site vá te dar atenção, porque ela viu o seu site e de mais 5. Então, é preciso pensar na diferenciação. Não tem muita mágica. Assim. Tem o quê? Tem um certo recorte. O seu posicionamento vai exercer um certo diferencial
positivo para algumas pessoas. Você não vai agradar todo mundo, inclusive os pacientes possíveis. Então, a diferenciação ela é fundamental aqui, né? Ou seja, estamos aqui totalmente dentro do campo do marketing, posicionamento e diferenciação, totalmente dentro do campo do marketing. E aí a pergunta é, uma vez que eu estou aqui pensando em diferenciação e posicionamento, como você quer e pode, tem limites, eu não posso qualquer coisa, não consigo me apresentar de qualquer forma, eu sou capaz de me apresentar de algumas formas, como você quer e pode se apresentar. Uma pergunta que eu simplifiquei aqui para o tempo curto da live, não dá para explicar muita coisa, mas essa é uma pergunta. Como é que você se posiciona? E eu disse para vocês, assim, o pode aqui é importante, porque eu acho que foi ontem que eu comentei, assim, que de início, quando eu fui organizar meu consultório, eu tinha uma ideia muito errada, muito ruim, de que a minha ideia, eu estava lá muito lembrando do consultório do meu orientador de mestrado, e era uma casinha de avô, assim, né? Era uma figura, assim, uma casa de avô, muito aconchegante, tinha até uma lareira dentro da sala dele. Tinha um clima, assim, que me soava muito aconchegante. E eu pensava isso, não, as pessoas vão querer alguém experiente, que tem uma maturidade e tal. E eu forçava alguma coisa, lá tinha lá meu cartão de visitas, na época a gente fazia isso, né? Cartão de visita papel. É, era um cartão de visita que tinha como se fosse um aspecto de papel velho e tal, tinha uma coisa que não tinha nada a ver comigo, furado completamente. E era assim, uma forma que eu não podia me apresentar assim. Ninguém me reconhecia por aquilo. Quem estava me procurando porque eu era novo, que eu tinha lá algum vigor assim da idade, estava lá recém-vindo do mestrado, então tinha o título, alguma titulação, mas era isso, era uma figura nova, né? Queria porque eu era homem e só conhece psicóloga mulher, por exemplo, né? Assim, 75% da classe profissional, da nossa classe profissional é mulher. Ser homem nesse meio é um diferencial, né? É um diferencial. Ontem eu falei com vocês também, participo de um grupo de psicanalistas, um coletivo, e aí um colega falou, olha, eu estou recebendo muito pedido de encaminhamento, né? Pessoas querendo ser atendidas por homens gays. E a minha lista de psicanalistas homens gays chegou no limite aqui, eu não tenho muito mais para quem indicar. Então, por favor, se manifestem aí no grupo. É uma rede, né, um coletivo de psicanálise assim, que tem uns cento e poucas pessoas. E aí o pessoal foi se colocando como um diferencial. É isso mesmo. É afirmativo, muitas vezes. Né? Eu quero ser atendido por uma psicóloga negra. Isso existe. Eu quero ser atendido por uma psicóloga lésbica. Isso existe. E isso é um diferencial. Esconder os nossos diferenciais, os nossos traços, aquilo que tem a ver com a nossa identidade, pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque você não vai convencer ninguém de que você não é aquilo. É claro que a gente não quer atender somente pessoas, a gente não quer e não deve querer atender somente pessoas que têm uma semelhança conosco, que se pareçam conosco, mas necessariamente as pessoas vão localizar em nós um ponto de comunicação. Por mais curioso que seja, né? Eu quero ser atendido por você porque você tem a barba branca, por exemplo, né? Inclusive, essa foi a fala do meu orientador, do mestrado. Eu estava lá todo aflito com algumas coisas, e ele falou, cara, fica tranquilo que um jovem psicanalista é aquele que já tem seus primeiros cabelos brancos. Na época não tinha nenhum, mas hoje a minha barba já está desse jeito. Não concordo tanto com ele, não, mas foi uma fala de acolhimento, né, que ele fez. Ele era essa figura. E eu queria reproduzir isso de um jeito bem minha avózinho, do jeito que ele era, e não sou capaz de fazer isso. Então, a gente não é capaz de qualquer coisa, não dá para ficar fingindo ser o que não é. É melhor você se apresentar, igual a colega falou, se joga um pouco, se apresenta, você vai ser localizado por esses aspectos. Não sou a favor da gente se revelar 100%, completamente, e começar a fazer vlog ou blogueiragem. Não acho que é por aí, mas também não se apresentar naquilo que pode ser apresentado e aquilo que você quer apresentar, com os cuidados técnicos, éticos que precisam ser feitos, isso é importante.
Outro ponto. Daqui do meio do jeito que a gente está conversando sobre como você quer e pode, a pergunta é, quem te indica, indica por quê? Localizar isso aqui é muito importante. Essa coisa de posicionamento e diferenciação, eu posso dar 2 exemplos assim, pessoais de figuras que eu tinha como certo que eu encaminharia para elas pacientes tais. Por exemplo, uma vez estava num aniversário de uma pessoa, de uma amiga, e aí eu estava conversando com uma outra, né, amiga em comum, ó, relação de amizade, embora sejamos todos, né, psicanalistas. E aí, conversando com essa pessoa, ela tinha acabado de sair do CAPS, onde ela tinha uma coordenação lá e tal, estava mais, né, estava me contando, estou saindo, agora estou investindo mais no consultório, estou mais para esse lado e tal, e acho que estava na hora, não sei o quê. E aí, a gente conversando aqui e ali, eu não sei por quê, como é que chegou no ponto, ela falou assim, eu gosto de paciente assim, esses pacientes que ninguém quer atender, paciente de difícil diagnóstico e de difícil manejo. Não tem como eu esquecer dessa frase, dessa colega. Nunca mais eu esqueci. Todo paciente que eu acho difícil de encaminhar, é para ela que eu mando. E esses pacientes existem, não existem? Todo mundo tem alguém assim para encaminhar? Parece bobo. E é o que você não vai falar isso para qualquer pessoa sem que você tenha uma liberdade para falar, e é uma fala descompromissada, não é você ficar assim, quais são as minhas frases para eu jogar aqui as cartas quando for o momento. Não é tão racional assim. Mas, de certa forma, o seu posicionamento ele é espontâneo, ele vai acontecendo, você vai transmitindo isso de algum jeito. Essa colega, num papo sobre profissão, sobre carreira, ela soltou essa. Nunca mais eu esqueci. Todo paciente difícil de encaminhamento, eu encaminho para ela. Não tem erro. Eu tenho outras pessoas para encaminhar, pensando assim, se eu não puder encaminhar para ela, eu teria outras pessoas? Tenho, mas ela é a primeira que veio na minha cabeça. Então, esse é o papo sobre como é que eu faço para ser lembrado. Como é que as pessoas se lembram de mim e como é que as pessoas se lembrarão de mim quando tiverem que encaminhar um paciente. Então, não adiantava eu chegar lá para aquela médica lá do CTI, que eu falei, e querer que ela me lembrasse de mim, porque a lembrança que ela tem de mim é negativa. Ela gostava era da outra colega lá. Por quê? Ninguém sabe. Era isso. Não estou desmerecendo a outra colega, ela era ótima. Mas é uma questão de afinidade. E eu fui perceber que eu estava lá naquele hospital tentando fazer parcerias, me aproximar de pessoas que não me davam moral. Eu fui ter boa relação com outros médicos, com outras figuras, que tinham muito mais a ver comigo, tinham muito mais afinidade, pessoalmente falando, assim. Era muito mais fácil, uma conversa muito mais solta. Então é isso. Como é que eu faço para pensar quem são as pessoas que me indicam e por que elas indicam? Provavelmente, alguns se lembram de você de um jeito, outros se lembram de outro, mas alguma coisa eles localizam. Outro exemplo, né, além dessa colega, dos pacientes difíceis. Eu tenho um colega próximo, que inclusive foi esse que perguntou, pediu para o pessoal se manifestar com relação a quem era um homem gay que estava, né, com a agenda disponível para atendimento. Ele é uma figura que trabalha num CAPS-AD. Então, ele é a única pessoa de contato direto que eu tenho, que eu lembre, está na minha agenda, né, de telefones, que trabalha com, né, mais voltado para álcool e drogas. Então, todos os pacientes que eu tinha que vinham marcados por isso, assim, essa era uma questão relevante no caso, que eu precisava de encaminhar, eu lembrava dele. Era a referência que eu tinha. Aí, o que acontece? E ele me veio conversar comigo e falou o seguinte, ô Lucas, não leva a mão, não, mas eu não estou querendo atender esses casos mais, não. Eu já atendo demais isso lá no CAPS, eu quero atender outros casos. Beleza, escolha dele, né? Opção dele. Mas qual que é o problema? Eu não tenho mais referência dele de outra forma. Eu só lembro dele por esse aspecto. Qual o outro aspecto que eu vou lembrar? Além dele ser um psicanalista gay. Eu não tenho. Quer dizer que eu não encaminho para ele? Não, mas é muito mais difícil para mim lembrar dele. Ele era de início para mim uma figura que eu sabia que cobrava mais barato, então eu poderia encaminhar alguns pacientes que tinham poder aquisitivo menor, não é mais. Eu tinha a opção de encaminhar porque ele era uma figura que trabalhava com álcool e drogas, falou para eu não encaminhar mais esses pacientes. Não é que eu nunca vá mais encaminhar, e não é também que ele nunca vá receber, mas ele prefere não.
Ele é um psicanalista gay. Eu nunca, de verdade, alguém me pediu para ser, eu quero ser atendido por um homem gay. Nunca chegou isso para mim, assim, essa colocação dessa forma, essa demanda assim. Então ele ficou sem diferencial. Qual é o posicionamento que eu tenho dele na minha cabeça? Nenhum. Eu só sei que ele é bom. Isso já é muita coisa, beleza. Mas ser bom é pouco, né, gente? Ser bom, todo mundo aqui provavelmente é também. Tá todo mundo investido, né? Isso é pouco. Assim, falando do ponto de vista de pacientes, eu tenho uma outra história que eu acho que vale, lembrei dela aqui agora, vale a pena comentar. Recentemente, a gente precisou de levar minha filha numa psicopedagoga. E aí, pegamos alguns contatos e tal, e aí a gente foi dar uma sondada quem eram as pessoas, para entender para onde a gente iria. Aí a minha esposa entrou em contato com uma pessoa que falou uma palavra, que bastou para minha esposa falar, ei, vamos lá. Tinha duas coisas de diferencial dessa pessoa. Era perto da minha casa, são, obviamente, na correria da vida, isso é uma grande coisa. Segundo, ela falou para minha esposa que ela tem uma abordagem muito lúdica. Qual psicopedagoga que não trabalha com abordagem lúdica? Não existe, cara. Não existe. Todo mundo vai ter que necessariamente passar por um aspecto lúdico. Está lidando com uma criança de 5 anos aprendendo a escrever. É lúdico, é pela via do lúdico, sem dúvida. Mas afirmar isso fez diferença no contato, porque as outras pessoas, ninguém falou nada disso. A minha esposa não é da área clínica, não tem essa leitura que eu teria, mas eu falei, tá bom, tá do lado de casa, tá ótimo, bora. E foi uma pessoa que não deu certo, porque acabou arrumando um outro trabalho, encerrou o processo sem falar tchau para minha filha, foi ruim, sabe? Não foi legal. Então, assim, tem esse aspecto aí, sabe? Acho que alguém comentou alguma coisa aqui. Lucas, isso de encontrar ambientes e relações com pontos de contato que tenham a ver com você é algo que só vem também com o amadurecimento pessoal, terapêutico, sem dúvida. Sem dúvida. Não tem chance. Mas o problema é que, às vezes, assim, não é só amadurecimento, né? Tem uma coisa que é também de característica. E aí tem que pensar assim, eu estou falando um tanto de coisa aqui, certamente vai ficar um tanto de ponta solta aqui nessa apresentação, uma delas com certeza é essa. Como é que eu faço para criar uma estratégia? Qual estratégia que cabe para mim e qual que não cabe? Essa leitura de si mesmo, ela é importante. Por quê? Porque, assim, algumas pessoas têm uma tendência a ser mais fechadas. Como é que esses psicólogos, psicanalistas, como é que essas pessoas vão conseguir pacientes? Sendo que eu estou dizendo que ela precisa estabelecer relações. Essas pessoas têm que ter essa clareza até para falar assim, ok, então vou ter poucos encaminhamentos. Eu vou precisar, sim, usar dessas ferramentas que existem, por exemplo, o Google Ads. Vai ser uma ferramenta estratégica importante, principalmente nos momentos de dificuldade, de pouco fluxo de paciente. Eu acho que sim. Não estou dizendo que é a saída para todos, não, mas é uma saída. Eu, por exemplo, nunca fiz Google Ads, nunca tive um Instagram para poder me apresentar para pacientes. E eu não sou uma pessoa muito de muitos amigos, muitas turmas, nem nada disso. Mas eu fui me virando aí de algum jeito. E eu acho que isso tem um pouco a ver, no meu caso, eu concordo, tem muito a ver com o amadurecimento pessoal, a forma de me colocar. Parece que não, mas eu sou uma pessoa muito tímida, né? Talvez algumas pessoas já tenham percebido, mas eu sou muito tímido. Eu não tenho tanta facilidade assim, não. Apesar de, quando começa a falar, fala muito. Então, isso marca, assim, um pouco. Saber reconhecer potenciais locais é possível. Saber reconhecer esses potenciais locais é possível se o terapeuta alcançou uma certa maturidade pessoal de conseguir identificar e diferenciar a si mesmo. É isso, né? Eu acabei falando assim, né? No começo da clínica, que também bate uma juventude. Acho que grande parcela dos profissionais. Isso é mais delicado. Vocês já ouviram, né, o contato Caligares falando do primeiro paciente deles? Ele. É muito interessante, porque quem não ouviu, vale a pena. Está lá naquele livro, Cartas a um Jovem Terapeuta. Ele conta que ele quis fazer uma banca, assim, de que era muito experiente também, né, caiu no mesmo fantasma que eu, foi lá e bagunçou a sala, e era o primeiro paciente dele. Ele conduziu a análise do caso e tal. Beleza, aí encerraram o processo, em determinado momento, lá na frente, eles encontraram uma situação social
E aí esse cara veio conversar com ele, falou, olha, eu fui seu primeiro paciente, né? Aí ele falou que estava naquela de fazer uma cara de psicanalista, assim, não, por que você está dizendo isso? Não respondeu, né? Fugiu da pergunta. E aí ele falou assim, porque eu pedi. Quando eu fui pedir o encaminhamento, eu queria que fosse alguém que tivesse muito no começo. E aí uma colega minha, uma colega em comum, que foi quem me encaminhou, disse que você estava começando. E era essa a ideia, eu queria era isso. Porque eu tinha a impressão de que minhas questões eram muito banais. E eu acho que um terapeuta muito experiente, muito ligada a temas muito complexos, eu não ia conseguir me ouvir. Então eu pedi por isso. E aí o cara foi embora sem ter a resposta, e é isso. Assim. Acho que essa é uma boa história assim, para contar para quem está começando. Sabe? Preciso sair, mas gostaria de deixar aqui meu apreço. Obrigado, Monique. Quando buscar esse tipo de discussão, pois é isso, a gente cai muito nisso, né? O pessoal acho que erra muito a mão nessa coisa do marketing para poder ensinar essas coisas. Repelir por questões éticas importantes. Por isso, acabei evitando o debate e me unindo ao grupo dos receosos que não se expõem. Gostaria de expressar minha gratidão por essa discussão que abraça a ponderação. Obrigado. Obrigado, Monique. Muito bom, Heitor. Vamos lá. Então, esse é um ponto. Voltando aqui no esqueminha, grande parte do trabalho é ser lembrado. E aí, isso aqui, como eu quero ser apresentado, como é que eu quero me apresentar, quem te indica, indica por quê, e aí caberia também colocar, não tinha colocado assim, quem são os pacientes, quem quer ser atendido por mim, né? Já falo, o pedido da colega sobre o extra de hoje, né, o ponto extra de hoje, vai me ajudar a quebrar um pouco um problema que tem nessa listinha aqui, tá? Eu já volto. E aí, resumindo aqui, né, fechando essa parte, esse trabalho de fluxo de pacientes é um trabalho de quantidade. Parece estranho isso, porque a gente tem é, poucas vagas para poder receber pacientes na agenda, né? A gente tem lá 30, 35 vagas, né, na média, assim, máximo, né? Mas é um trabalho de quantidade, porque a gente precisa de um fluxo de pacientes nos procurando, mesmo que a gente não vá atender todo mundo. Não pense nesse trabalho aqui como um trabalho de, pronto, minha agenda está cheia, não preciso me preocupar. Não. O seu consultório, o aspecto de quão saudável é o seu consultório, está marcado aqui. Uma loja que não recebe procura de pessoas novas, não encontra pessoas novas para vender, é um grande problema. No nosso consultório, a coisa é um pouco diferente, mas assim, se não tem pacientes nos procurando, pacientes novos, mesmo que eu esteja com a agenda completa, eu posso ter um problema daqui a pouco. Então, não descuidem desse trabalho de manter uma certa regularidade desse fluxo, isso é fundamental. E aí significa o quê? Quantidade em que sentido? Quanto mais parcerias, clientes, né? Mais parceria aqui para a maioria das pessoas, pelo menos para essa fala mais rápida, eu acho que talvez fosse mais adequado. Quanto mais parcerias você conseguir construir, melhor. Quanto mais. A palavra aqui vem, a ideia, isso aqui vem da lógica de canal de venda. Quando você vai vender alguma coisa, quanto mais canais de venda você tiver, melhor. A gente não trabalha com canal de venda, não é assim. Mas quanto mais parcerias a gente tem, melhor. Se eu só receber encaminhamento de uma pessoa, o dia que aquela pessoa perder o fluxo de pacientes que ela pode me passar, eu dancei. A gente tem que ter quanto mais parcerias, melhor. E por isso que a nossa tarefa de carreira, ela é ir construindo rede, e quanto mais passa o tempo, mais a rede vai se ampliando. Em geral, as pessoas não têm muito essa dificuldade lá na frente. Essa dificuldade para pessoas que estão começando, porque você ainda não construiu a rede. É um trabalho a ser feito. E é um trabalho que demanda tempo e demanda quantidade. Então, quanto mais parcerias, melhor. E quanto mais pontos de contato você tiver com cada parceria, mais chance você tem de receber encaminhamento. Ah, então é certo que eu vou receber? Não.
mas é certo que você vai ter mais chance. E aí você precisa mapear isso. Eu até faço uma planilhazinha assim para o pessoal do Terra Vista, eu apresentei isso esses dias, mas o pessoal da consultoria eu já apresento isso há mais tempo. Eu faço uma planilha bem simples, assim, que na coluna, primeira coluna, vai estar o nome dos clientes, né, os parceiros, possíveis contatos que me indicam pacientes, os que já indicam e os que são possíveis que eu possa criar novas parcerias. E do lado de cá, assim, na primeira linha, está lá, ponto de contato 1, ponto de contato 2, ponto de contato 3. A ideia é preencher esse mapeamento do tipo assim, o primeiro cliente lá, fulano, o que eu tenho de relação com ele? Ele é uma pessoa que eu encontro socialmente, é uma pessoa que troco muita coisa pelo Instagram, a gente encontra em muitos eventos, e aí vai. Segundo, o segundo é um colega que eu jogo futebol, desculpa aí a metáfora, né, mais masculina, mas, né, um cara que eu jogo futebol e tomo cerveja de vez em quando. Beleza. Mas ele sempre lembra de mim, ele é médico. Pulando, terceiro, ciclano lá. Esse faz isso, esse. Aí você vai mapeando. Dia que eu preciso de pacientes, por exemplo, o que eu faço? Baixou de 5 o meu número de pacientes que me procuraram no mês. Eu vou lá no meu mapinha, na minha planilha, e penso, quais pontos de contato aqui que eu estou devendo? Onde eu posso me apresentar? Eu posso estar mais próximo aqui dessas pessoas no Instagram, eu posso chamar para o cara para tomar uma cerveja, eu posso fazer isso. Lucas, mas é muito esquisito. Parece que é com segundas intenções essas relações. É trabalho, né? Vale a pena perder essa inocência, sabe? Uma vez eu fui numa palestra de uma professora, Maria Lívia Moreto, Moreto, professora da USP, e aí era um congresso de psicologia hospitalar. E aí ela ia falar de um assunto, iam falar desse assunto, e no final das contas, ela mudou completamente. Ela falou, gente, esquece aquilo que está escrito aí, eu não vou falar sobre isso, não. Vou falar de outra coisa. Decidi falar de outra coisa porque eu fiquei muito provocada pela pós, né? Pela seleção da pós, que aconteceu lá na USP, agora recente. Ela falou, olha, eu vim falar hoje sobre a inocência dos colegas. E aí ela, basicamente, falou, chega um tanto de projeto de pesquisa que não tem nenhum vínculo comigo. Eu não vou me interessar. Não vou. Minha linha de pesquisa é essa. A pessoa chega apresentando uma outra coisa, não vai me pegar. Então, as pessoas têm que perder um pouco a... É claro que eu estou resumindo e talvez até intensificando a fala dela, acho que ela não falou dessa forma tão efusiva, não, mas a fala dela era essa. Falou, galera, vocês querem fazer mestrado, doutorado comigo? Escreve uma coisa que tem relação comigo. Eu não vou aceitar um caso que não tem nada a ver, ué. Não faz sentido. Por que eu faria isso? Então é isso, assim, ninguém está falando para você fazer contato de uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa forçosa. Não faça nada forçado. Vá onde você está a fim de ir e vá se relacionar com as pessoas. E pode ser que esse ponto de partida para esse encontro, que nem vai ser profissional, pode ser que o ponto de partida seja uma questão sua. Eu estou precisando circular mais na cidade, na vida, né? É isso. Alguém fez mais comentário aqui? Deixa eu ver. Sua última palavra. Não sei o que você falou aí, reservas, Patagônia. Né? Essa última pergunta esbarra na análise. Não sei. Essa fala de que essa tarefa da carreira é muito legal, essa fala de que essa é a tarefa da carreira é muito legal, porque, na verdade, acaba virando quase um autocuidado, né? Tecer uma rede é também se engajar no mundo. Total. Se é isso aqui que você está falando, concordo demais. Gostaria de indicar o gato do aluno como terapeuta. O gatão está participando da live aí também. Isso aí. E aí, né, agora eu quero passar para o ponto extra, que me ajuda, inclusive, aqui, um ponto que a colega tinha pedido para eu falar, que é o seguinte, vagas na agenda. Eu tinha comentado na fala, na primeira live, de que eu tenho, que eu não trabalho com preço único, que eu, inclusive, faço questão de que no meu consultório existam pessoas com perfil pagador diferente. E aí eu tenho faixas de pagamento diferentes.
Obviamente, isso é uma questão política, isso tem a ver com uma certo entendimento político meu, que eu acho que deveria acontecer, tem a ver com uma certa preocupação com a democratização do espaço, e tem a ver com a ideia, aí eu vou demorar um pouquinho para explicar isso, mas tem a ver com a ideia de que eu quero ter mais chance de encarar a alteridade. O que é isso? Um colega meu, que formou comigo, ele teve uma fala uma vez, ele foi mexer com uma escola infantil. A família dele tinha uma escola, estava meio dando errado, e aí no final das contas, quando ele formou, a irmã dele quis dar uma reestruturada na coisa, e falou, você não quer ser meu sócio, não? Vamos fazer esse negócio, tá quebrando, vamos resolver. Ele tinha tempo, topou e foi trabalhar na escola. E a gente conversava muito, era uma pessoa com quem eu tinha muitas trocas nesse sentido profissional, assim, sabe? Estava lá como administrador da escola, embora a formação dele fosse como psicólogo. Ele e a irmã eram psicólogos. Ele é psicólogo humanista, hoje em dia só clínicas que dá aula. Saiu dessa aí da administração. Mas ele me falou uma coisa uma vez que ficou muito marcado para mim, que foi o seguinte: quando eu decido um preço, cara, quando eu vou estabelecer um preço, eu já percebi que eu não estou. A questão não é eu estabelecer um preço para depois atingir as pessoas. Quando eu estabeleço um preço, qual vai ser o preço da mensalidade, eu estou estabelecendo qual é o público-alvo imediatamente. Eu já separo quem vai me procurar e quem não vai. Eu já defino quem serão meus alunos, quem são as famílias que vão procurar para colocar as crianças aqui. Não tem erro. Faz diferença. Então, isso é uma diferença que não necessariamente tem a ver com o poder aquisitivo, tem a ver com a classe social que a pessoa se identifica. Tem a ver com a classe social que a pessoa está. Mesmo que às vezes ela tenha uma reserva financeira enorme, ela se sente classe média, ou ela se sente até pobre. Tem pessoas que certamente que eu conheço, que elas se sentem mais pobres do que eu, sendo que elas têm muito mais dinheiro que eu. É uma questão que tem um aspecto que não é só financeiro, ele é também. E mesmo que eu estabeleça um preço que aquela pessoa possa pagar, ela pode achar caro. Ou pode achar barato. Barato até demais para poder estar aqui. Olha, cobra só isso. Ou seja, preço, inclusive, é posicionamento. Define um posicionamento. Eu falar que eu cobro R$ 500 a sessão, que eu não cobro, mas não consigo cobrar esse valor, por diversos fatores, inclusive vergonha, não consigo, acho que não está para mim hoje isso ainda. Eu cobrar esse valor define que muitas pessoas vão achar, putz, ele deve ser muito bom. E às vezes eu nem sou. Não tem a ver com isso. Tem a ver com posicionamento. É uma outra coisa. Então, cobrar barato também pode ser um problema. Eu tinha uma colega da consultoria que ela tinha um problema curioso, diferente. Ela já tinha uma carreira como psicóloga escolar muito longa, pessoa que teve um lugar assim considerável na cidade e aposentou dessa carreira. E aí foi investir mais no consultório. Ela já era conhecida. Aí ela abriu o consultório, começou a atender crianças no consultório. E aí ela foi percebendo que ela era reconhecida como uma psicóloga boa e barata. E aí era um problemaço, porque ela falou assim, eu estou aqui na minha vida pessoal, né? Não estava passando aperto, mas podia estar bem melhor do que estava, atendendo pessoas que chegam aqui com os carros, que eu não sei nem o nome, todo mundo dizendo que eu sou boa, e as pessoas dizem, é uma fala dos pais dos pacientes. Te indiquei mais uma, falei com ela que você é boa e barata. Ela recortou essa fala e trouxe para a consultoria. Eu falei, olha, pelo menos você é boa também, sabe assim, porque barato, às vezes, é visto como um grande problema. E ela tinha uma demanda enorme, não tinha problema de demanda, mas o posicionamento dela era esse. Era assim que ela era encaminhada. E isso, claro, que trazia um fluxo de pacientes enorme para ela. Mas era um problema de fluxo de caixa, ela tinha que atender muito mais do que gostaria para poder ter o faturamento que ela precisava.
Então, ela precisava trabalhar menos, essa era a demanda. Então, assim, estabelecer um preço é estabelecer um público. Eu falo que o custo da minha sessão é X, eu já defino quem não vem e quem vem. Quem vai ficar e quem não vai ficar. Claro que existem alguma flexibilidade, alguma margem de manobra, mas é isso. Então, eu, pessoalmente, não gosto de atender pessoas, todo mundo da mesma classe social. Eu prefiro, acho que tem a ver com esse aspecto político, mas tem a ver com coisa que talvez vocês não reconheçam como político, mas eu acho que é, porque eu acho que isso me ajuda a escutar melhor, de forma mais emancipada e mais emancipadora. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu atender pessoas que vêm de classes sociais diferentes me ajuda a perceber, por exemplo, violências mais sutis que eu não reconheceria porque eu sou da classe social que sou. Então, é quase um raciocínio de tentar evitar ficar dentro de uma bolha. A ideia é resistir mesmo à tendência de bolha, de massificação, guardar em mim a chance de encarar a alteridade. Ou seja, eu quero ver no meu consultório a diferença. Só que eu sei que o meu posicionamento, a forma como eu me posiciono, a forma como eu sou visto, quem me indica por quê, quem olha para mim, me indica quem olha para o meu consultório acha que quem pode vir aqui, isso vai estabelecer ainda. Então, vai estabelecer um tipo de pessoa que vai me procurar. Mas essa é a ideia, de tentar resistir um pouco a essa bolha que vai sendo criada nos nossos consultórios. Então, essa é a ideia. Assim. O colega fez uma pergunta. E como você comunica isso para os clientes? Eu comunico eu não comunico para os clientes assim. Estou entendendo que sua pergunta, quando eu disse clientes, eu não estou entendendo clientes somente como pacientes, tá? Para começo de conversa. Cliente, para mim, é todo mundo que se beneficia do meu trabalho, e isso inclui pacientes, mas inclui também quem me indica. Eu digo, olha, estou com vaga para atender pessoas que podem pagar muito pouco ou quase nada. Tem vaga. Estou com vaga aberta. Pelo meu posicionamento, pela minha posição, pelo tempo de carreira, pela forma como as pessoas me enxergam, pela forma como eu consigo me apresentar, chega mais ou menos delimitado um tipo de pessoa. De vez em quando chegam umas variantes, assim. Né? Ou seja, pessoas de outras classes sociais que poderiam ver em mim ainda alguma capacidade de escuta. Então, eu dependo que essas pessoas cheguem. Mas o que eu faço é estabelecer uma certa diferenciação de pessoas que me procuram a partir do quanto que eu vou cobrar e a partir do número de vagas que eu tenho para cada faixa. Como eu disse outro dia, isso me ajuda a, por exemplo, não dar desconto antes, fora de hora. Pensando na estratégia financeira do meu consultório. Eu tento guardar essa ideia de atender todo mundo, que eu posso, pessoas diferentes, mas eu também guardo, eu concilio, na medida do possível, com minhas intenções financeiras. Eu defino algumas coisas para isso acontecer. Então, primeira coisa, esse papo, necessariamente, quando eu estou dizendo aqui, né, que quando eu estabeleço um preço, eu estabeleço necessariamente quem vai me atender, isso é uma coisa que eu estou dizendo para vocês assim, de maneira muito clara. Eu estou criando categorias. Eu sei que estou fazendo isso, sei que estaria fazendo também se eu praticasse um preço único. E aí, como eu sei que praticar um preço único é estabelecer categoria, eu faço isso arbitrariamente. Vou criar categorias, então. Aí eu crio 4 categorias. Aí, qual que é o problema dessas categorias? Dessa ideia de categorização? Primeiro, a gente não tem acesso, muito menos nos primeiros atendimentos, à renda dos pacientes. Eu não tenho como saber se o paciente tem grana ou não tem grana. Não tem jeito de saber. Eu já atendi pacientes que eu achava que não tinha. É estudante, deve ter dinheiro, não.
Aí, de repente, eu fui ficar sabendo que a menina era filha de milionários. Assim, milionário a ponto de um dia ela me falar assim, ô Lucas, é verdade mesmo? Se eu não quiser trabalhar e meus filhos não quiserem trabalhar, tem dinheiro. Ela nem tem filhos. A família tem muito dinheiro. Uma vez eu dei desconto para uma mulher que passou pouco tempo e falou assim, não, porque eu tenho meio vergonha, não uso muito, mas a minha família tem um avião. Eu dei desconto, é preciso falar isso assim, com grifos, eu dei desconto, não falei o meu maior preço para uma pessoa que tem um avião. A gente faz isso muitas vezes. Muitas vezes. A gente dá desconto para quem ganha mais do que a gente. Isso existe. E não é difícil. Pensando como. Porque assim, o pessoal fala assim: o consultório de psicologia é muito elitizado. É. A demanda também é. A demanda para atendimento em psicoterapia também é. As pessoas que nos procuram também são pessoas da elite financeira do país. Pode não ser o 1% lá, mas elas estão muito bem colocadas naquela elite. E dessa elite da qual nós também fazemos parte, querendo ou não, nós estamos lá na parte inferior do quadrante. Então não é difícil alguém que te procura ganhar mais do que você. O problema é que ela não necessariamente vai valorizar o seu trabalho para te pagar o que ela ganha no trabalho dela. E isso eu fico puto. Acho que a gente tem que, enquanto classe, resolver esse problema. E eu acho que essa forma de resolver esse problema não é necessariamente falando assim, ok, vamos cobrar mais caro todo mundo. Não, tem um tanto de gente que precisa ser atendido também. E acho que seria um grande problema a gente atender só gente rica. A gente ia cair em umas bolhas complicadas, a gente ia parar de escutar muita coisa. Minha opinião, tá, gente? Não precisa concordar. Não. Mas isso está lá, né? Está lá no livro de ética do psicólogo, né? Que a gente não deve impor, né? É vedado ao psicólogo impor leituras sobre algum modo de vida que você tenha, né? E pensando na lógica de que existe um modo de vida hegemônico, que muitas vezes a gente faz parte, a gente acaba estruturalmente fazendo parte, a chance da gente reproduzir uma bolha na escuta, né? Uma referência, uma certa alienação sobre o que é a vida da outra pessoa, né? Uma incapacidade de visualizar aquilo, é muito grande. Então, eu gosto de atender pessoas diferentes, gosto de ter isso dentro do meu costume. Então, a gente não tem acesso à rede dos pacientes, mas eu acho que a gente consegue ter alguma leitura, não muito grande, sobre qual classe social aquela pessoa se identifica. Isso não é matemático, não é financeiro só, é uma coisa de entendimento da pessoa com relação a quem ela é. Alguma leitura com relação a isso é muito mais possível do que uma leitura sobre a renda do paciente, sobre a grana que ele tem. E aí não tem jeito. O que eu estou dizendo com isso aqui? Isso aqui é um breu total. Não tem jeito de a gente ter acesso. Não acho que a gente não faz, não pede para você preencher o formulário de renda. Isso não existe. Não tem jeito de a gente fazer uma coisa dessa. E eu não acho que a gente deve fazer, tá? Não acho que é uma boa saída. É, então, assim, assumir o breu e falar claramente, escutar a história e tentar falar, olha, eu tenho uma vaga, posso receber a X reais. Deixa eu só terminar aqui, ô, Roberto, já está um pedaço aqui final, senão eu vou perder o raciocínio. E aí a pergunta de base é, quanto você quer e precisa faturar, quer ou precisa faturar, e com quantos pacientes? Essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque a minha capacidade de atender pessoas diferentes vai depender também do quanto que eu quero faturar, do quanto que eu vou estabelecer como faturamento. Qual que é o limite disso? Porque eu crio como se fosse uma tabelinha. Eu até coloquei aqui para vocês verem. Eu coloquei de forma genérica aqui, que aí cada um pode fazer da forma que quiser. Ah, não veio tudo não. Peraí. Não consigo copiar tudo não? Sacanagem. Cadê aqui? Foi.
Eu uso uma tabelinha parecida com essa, pelo menos para poder pensar e depois nem vejo muito mais isso, né? O que é isso? Eu, usualmente, uso quatro classes. 1, 2, 3, 4. Ou A, B, C, D. Essas classes não coincidem necessariamente com o que é estabelecido pelo IBGE. Não faço isso. Por quê? Porque eu não tenho noção do quanto os pacientes ganham de fato. Não pergunto isso. E muitos pacientes, principalmente esses que ganham muito dinheiro, não falam. Quem fala que ganha, que tem X reais, que o salário é tanto, é quem ganha muito pouco. O pessoal que ganha muita grana não vai te falar nunca. Não é padrão, né? Social desse grupo falar essa coisa. Então, o que eu estabeleço? Isso aqui é uma referência que eu considero que tem diferença entre as classes considerável para fazer sentido a ideia de classe. Por exemplo, tem um colega que falou que fazia isso também, mas eu fui ver como é que ele fazia a classificação, ele falava assim, abaixo de 100, entre 100 e 120, entre 120 e 200, entre 200 e 250. Eu falei, cara, você tem 3 classes, você não tem 4. Por que se chama de 4? Que diferença faz 20 reais nessa demarcação? Nenhuma. Nenhuma. Para uma pessoa que ganha 50 mil reais, eu fazer uma classe acima aqui de 300, aí eu ponho aqui agora 500, para ela não faz diferença nenhuma. Ainda é a classe 4. Estou falando de pessoas ricas. Entende? Uma pessoa que paga 500 reais de sessão, por exemplo, eu não tenho paciente, de verdade, não tenho paciente que paga isso, a pessoa vai gastar 2 mil reais com análise por mês. Quem é que paga 2 mil reais de análise? Quem ganha muito dinheiro, gente. Essa classe aqui, ó, classe média, classe baixa só aparece se eu estiver fazendo. Pode me pagar o que você puder. Não vai aparecer, porque qualquer valor aqui, ó, uma pessoa que ganha um salário mínimo, pagar 60 reais é muito. Uma pessoa que ganha 50 mil reais, pagar 500 reais não é nada. Então, assim, essas classes aqui de baixo, talvez essas duas aqui, ó, elas estão achatadas por outras demandas da vida. Precisa comer, pagar outras coisas. Essa classe aqui não está achatada por nada. A não ser uma pessoa que se identifica socialmente como uma pessoa mais rica e ela está lá fazendo uma força para estar aqui. Mas é uma classe que eu entendo que a demanda nossa, pelo menos a demanda que chega para mim hoje, é uma demanda quase aqui, ó, 100% aqui. Ó. Demanda nova é aqui. Aí, vamos supor assim, a cada 5 pacientes que me procuram, um está aqui, ó, atualmente. Então, se eu quiser pessoas que estão na classe 1 e 2, eu tenho que dizer para os meus colegas, estou com vaga para receber paciente tal. E aí eu defino, né? Eu coloquei isso aqui para vocês entenderem como é que faz o cálculo. Eu não uso isso aqui não, mas essa parte aqui da média de pagamento. Por exemplo, é preciso entender o seguinte, dessas pessoas que estão com você, que estão nessa classe, a média de valor que paga é quanto? Ah, é 60. Dessa classe de 100 a 200, quanto que é a média de pagantes? Eles pagam em média isso. Esses pagam em média aquilo. Esses pagam em média aquilo. Aí você pensa assim, então beleza, então eu tenho 3 pacientes aqui dessa primeira classe, eu tenho 4 pacientes aqui, eu tenho 8 pacientes aqui e eu tenho 3 pacientes aqui. Eu nem sei quanto que deu a conta aqui, estou chutando. E aí você vai somar 3 vezes 60, 4 vezes isso aqui e tal, e falou, isso dá o faturamento de X. Esse X é o que você espera, é o que você quer ter, é o que você precisa faturar? Não, eu preciso faturar tanto. Ok, isso vai, né? Na medida que você vai falando que quer faturar mais, isso significa, se você não quiser trabalhar demais, significa que você vai ter que atender menos aqui. Ah, Lucas, mas eu não acesso tanto essa classe aqui, ó. Beleza? Você vai ter que pensar como é que para você é possível acessar. Como é que você vai receber esses encaminhamentos? É preciso pensar. Eu tive que resolver meus problemas para poder começar a receber esses pacientes. Eu falei isso ontem, né? Eu não tenho tantos contatos, não tenho relação direta com pessoas de classe mais alta, não é um tipo de pessoa com quem eu circulo. Posso até ser convidado aqui ali para uma situação, mas é muito mais por outro tipo de relação que eu tenho, não é por conta desse meio, não circulo aí. Meu irmão, por exemplo, circula muito aqui, eu não consigo. É meu tipo, gosto, sinto bem e tal. Esse colega
que trabalha também com certificado digital. Ele está muito aqui, ó, circula entre essa galera. Ele é uma pessoa que nunca me encaminhou o paciente, mas certamente se ele fosse me encaminhar alguém para eu atender, o ciclo de relacionamento dele está todo pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Então, essa confusão aqui, sabe assim? Essa é a referência aqui da tabela que eu uso. E aí você tem que definir quanto que é que você quer receber, quanto que você precisa. Eu chamo precisa, faço questão de colocar aqui, porque a gente tem que lembrar, nós não estamos aqui falando, gente, de ser rico. Nós estamos falando de vida padrão, classe média, é o lugar da psicologia, é o lugar que a gente pode ocupar. Muito difícil alguém ser rico por causa da psicologia, não tem isso. É muito raro, 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 raro. Não acho que é possível, facilmente, que qualquer pessoa vai conseguir ganhar, por exemplo, 50 mil reais, vai faturar 50 mil reais no consultório. Acho bem difícil. Conheço algumas pessoas que chegam aí. Eu não chego porque eu sei, não dá também porque eu não estou só aqui. Se eu tivesse só aqui, talvez desse para chegar lá. Se eu tivesse falando, não, aqui vou atender só gente que ganha muita grana. Então, assim, ganhar 50 mil reais é possível? É. Não acho que é comum. O meu faturamento hoje está em volta de 30. É um patamar que eu acho que é razoável e que me permite fazer isso que eu faço aqui, de atender pessoas de classes diferentes. Se eu quiser sair desse patamar, necessariamente seria abrir mão desse esquema e ficar aqui, ó, só aqui. Ou talvez só aqui. Subir para 40 mil de faturamento, 50 mil, eu teria que ficar só aqui, nesse lugar, para atender o tanto que eu estou disposto a atender. Se eu estivesse disposto a atender 60 pacientes, aí a conversa é outra. Mas eu não faço isso, né? Ô, gente, vamos lá, vamos seguir a ordem do que tinha, das pessoas que tinham levantado a mão aí. Eu acho que o Roberto foi o primeiro. Pode tomar uma palavra aí, Roberto. Beleza, Lucas. Cara, muito bom, assim, o que você tá falando. Abriu umas portas aqui. Só fiquei, eu acho que no que a gente conversou um pouco ontem, né, que a Pri perguntou também, assim, sobre essa questão da negociação, assim, né, do valor. Você falou que tem essas faixas de valor, conversa com a pessoa e já apresenta, né? Eu tenho por hábito não falar tanto por mensagem e como sempre deixar ao final que a pessoa me diga o quanto que ela está disposta a pagar, para entender o quanto que a gente está perto ou não. E isso já fez grandes surpresas, assim, né? Porque a gente não sabe, olhando para as pessoas, o quanto que ela pode pagar, enfim, né? E eu me surpreendi uma vez que eu estava atendendo uma garota que foi encaminhada de faculdade, e aí ela disse que pagava 580 na sessão anterior, assim. E aí eu fiquei tipo, nossa, já pensou, assim, né? Não que eu tenha navegado nesse lugar, até porque eu também tenho essa questão meio política. Mas é interessante pensar, né, o quanto não está escrito na cara da pessoa o quanto ela está disposta a pagar. Não. Então, eu sempre deixo muito aberto até no final, assim, tipo, como é que tá para você? E aí, enfim, tenho um hábito de negociar lastreando o meu valor cheio, faço um desconto para a pessoa entender que ela está entrando descontada, para também, quando eu for oferecer um reajuste, a pessoa ainda entender que não está no preço cheio, né, assim. Mas trabalho desse jeito. Mas eu fiquei curioso, assim, porque você falou, né? Houve uma conversa com essa garota do avião e aí você passou o valor, ela topou e foi, né? Em que lugar que você a colocou antes de passar o valor, assim? Baseando-se no quê? Que você... ela tá na categoria de 100, de 200, 300, Então, sabe assim? era uma pessoa que tinha uma... É aquela coisa da gente ser enganado pela aparência mesmo. E pelo lugar que ela se fala, assim. E eu acho que foi importante, até, assim, embora eu acho que para o consultório foi uma coisa ruim, eu não ter colocado um preço alto vai me permitir uma manobra clínica depois de falar assim, agora a gente pode cobrar mais caro. Por quê? Porque, no caso dela, ela chegou, uma das coisas que ela falou na primeira, segunda sessão, era que ela, ela tinha dificuldade de escolher qual roupa que ela ia para casa da mãe dela. E aí ela falava que sempre usava uma roupa mais simples possível. E ela falou assim, aqui eu estou muito arrumada. E ela estava super básica. Então isso me dava uma questão assim, que eu falei, olha, eu não sei, eu já sabia que ela
estava disposta a investir muito, por quê? Do ponto de vista de análise, porque é uma pessoa, ela é da área, ela é psicanalista, né, nova, ela é uma mulher mais velha, mas fez a formação mais tarde, né, mas é psicanalista, e ela, o importante dessa história é o seguinte, ela fazia análise, antes de chegar para mim, com um figuraço da cidade, que eu sabia que cobrava muito mais do que eu sempre cobraria. Uma figura que eu, inclusive, admiro muito. Então, eu sabia que qualquer preço que eu falasse ia ser pouco, ia ser mais baixo do que ela já pagava. Eu já sabia. Eu poderia ter usado isso como se qualquer preço vai ser pouco, eu vou cobrar um preço tal. Mas não sei porquê, não sei também se isso foi muito racional, assim, também não, sabe? Eu falei o preço, eu achei que era aquilo ali, não falei o preço cheio, mas falei quase lá, entendeu? Coloquei esse preço assim e ficou. Mas isso certamente vai me permitir, em determinado momento, falar assim, estamos agora numa condição de reajustar esse valor no preço que você pode pagar. Porque ela está nesse movimento na vida dela que faz sentido, que é esse de, cara, eu estou considerando que eu posso muito menos do que eu posso. Inclusive, tem os aspectos financeiros, tem uma vergonha com relação ao dinheiro, tem uma questão, assim, clínica importante. Então, isso vai abrir margem para isso. Fiz esse cálculo todo aqui que eu estou dizendo a vocês? Claro que não. Mas, certamente, isso entra na sensibilidade nossa ali, que naquele momento a gente não captou 100%, né? Então, acho que tem isso. Desculpa interromper antes da Pri também, mas é interessante pensar, né, que talvez se ela saiu de um figuraço que já cobra muita grana, talvez ela já estivesse se afastando desse lugar. Não, até que não, é que o cara não estava atendendo presencial mais, e aí ela falou, não, só dou conta de se for presencial, e aí me indica alguém, e aí ele me indicou, entendeu? Ou seja, network, né? Eu conheço ele pessoalmente? Mais ou menos. Bem mais ou menos. Eu conheço ele muito mais do que ele me conhece. Mas é aquela coisa, eu preciso indicar alguém. Quem que eu indico? Eu tenho o Lucas. Realmente. Eu não sei como é que ele lembrou de mim, de verdade. Não sei. Ele certamente conversou com alguém que lembrou de mim e falou, beleza, pode ser. Porque ele não tem relação comigo para poder me indicar um paciente. Eu não consegui alcançar isso, entendeu? Priscila. Oi, Lucas. Bem legal, assim, te ouvir, acho que é bem rico que você trouxe. Eu queria, não sei se eu perdi, entender, quando o paciente entra em contato pelo WhatsApp, você marca uma conversa sem falar de valores. Porque Sim. Hoje, o que está acontecendo comigo? Eu só trabalho com essa última faixa e está bem elitizado, realmente, né? Acho que está fechando porque eu falo o valor e aí acaba só vendo quem pode pagar esse valor. E aí eu queria saber, essas outras faixas, você faz essa leitura ali do que você vai ali acolher o paciente e fala o teu valor, e você faz uma abertura para uma pergunta, se isso estaria dentro da realidade da pessoa, se você puder, né, me trazer aqui para a gente também como que você faz esse primeiro contrato de apresentar o teu valor e como que você fecha o contrato, assim, nessa questão de honorários. Tudo depende da minha situação na minha agenda no momento. Por exemplo, se chega uma pessoa... vamos supor que eu tenho uma vaga somente para a pessoa da classe 4. E aí chega alguém falando assim, Lucas, aí eu falo o preço. E muitas vezes, nesses casos que eu só tenho essa vaga, eu às vezes já falo pelo WhatsApp. Porque já é um corte estabelecido, não vou atender mesmo, não posso. Então, às vezes eu já falo pelo WhatsApp, já vira um corte já ali. Já uma seleção. Porque é o que eu posso fazer naquele momento. Quando eu posto um pouco mais, aí necessariamente eu falo assim, vem cá, vamos conversar. E aí, quando a gente vai conversar, às vezes também não, sabe? Às vezes eu recebo a paciente, eu não sou muito rígido com relação a isso, não. É só uma referência para poder organizar. Às vezes eu marco mesmo que eu vou atender a pessoa só naquela faixa 4 também. Até porque é o que a gente conversou outro dia. Tem gente que às vezes está ali, mas
está em dúvida se vai bancar aquele preço com você. Então, às vezes, você precisa, se aquela vaga precisa acontecer, né, assim, você precisa fazer um trabalho. Beleza. Mas vamos supor que eu tenha vagas na 1. Esse paciente não chega mais para mim. Esse paciente só vai aparecer se eu fizer contato com colegas e falar, estou com uma vaga para atender a pessoa que precisa ter pagar. Pode mandar. Aí vai vir alguém indicado. Ok. Faixa 2. Faixa 2 é lá, 100, 200. Essa faixa é uma faixa que também depende de eu sinalizar alguma coisa. Que ela também não vai chegar muito. Não chega tanto. Então, vai precisar que eu sinalize para algum colega, para alguma relação, alguma referência. Mas essa classe é talvez a que eu menos atenda. Que menos... eu não sei falar como é que está atualmente, não. Mas eu acho que tem pouca gente ali. Porque não chega mais. Assim, os que estão lá nessa faixa é porque são das antigas. Desses pacientes novos, não chega mais ali para mim. Então, vamos supor que eu tenha vaga ali de novo, eu vou ter que afirmar. Se chega alguém da vaga que pode pagar o valor entre 200 e 300, eu já considero que é bom. Então, assim, eu vou dizer 280, 300, e aí a pessoa fala assim, não, eu não posso pagar. Quanto você pode? Aí ela vai me falar o valor dela. Ou eu posso fazer isso que o Roberto falou. Eu não tenho essa rigidez, entendeu? Às vezes eu vou lá e pergunto quanto você está pensando. É raro fazer isso. Atualmente é muito raro. Mas isso acontece muito mais, essa referência de vaga me ajuda muito mais para poder atender gente da classe 1 e da classe 4. Por quê? Da classe 1 ela é afirmativa, eu tenho essa vaga, vou atender. Da classe 4 significa, não estou no momento de receber outra pessoa que não pague isso. Né, tem que pagar acima disso para eu poder receber nesse momento. Por quê? Porque é uma necessidade de faturamento. Então, eu vou alinhando uma coisa com a outra, entendeu? Então, assim, eu não tenho isso como uma coisa rígida. Inclusive, os pacientes transitam, né? Entre faixa e outra. Virou o ano, teve reajuste, eles vão transitando, né? Acontece. Passou no aperto financeiro e tal, ele transita também para baixo. Tem um trânsito ali possível. Eu flexibilizo as coisas. É isso, é a ideia de não ter uma rigidez assim também, sabe? Mas é uma forma também de afirmativa de dizer, eu quero ter pacientes de diferentes classes sociais aqui comigo. Porque se eu não fizer isso, o que estaria acontecendo no meu consultório hoje? Só teria gente da classe 4, talvez da 3. Seria isso que ia acontecer. E aí eu ia escutar a mesma coisa, o mesmo tipo de queixa social que é de praxe dessa faixa, entendeu? Eu atendi muito essa primeira faixa que você colocou por muitos anos, uns 10 anos, e depois da pandemia eu resolvi não abrir tanto, por conta do projeto. Só que eu percebi que muitas vezes eu tinha pacientes que estavam me pagando 150, e eram pacientes que estavam indo viajar para a Europa, que estavam fazendo botox toda hora. Então, o que eu percebi? Que eram pacientes que poderiam pagar os 300, e isso que me incomodou, porque a dificuldade de reconhecer o valor da gente enquanto profissão. Sim. Então, era o cara que estava nos melhores vinhos, mas não queria investir na terapia. Nem é uma classe alta, mas é um pessoal que tem um conforto em pagar 1.000, 1.200 por mês, não vai ser um grande problema, porque senão ela vai deixar no salão. E isso me incomodou, por isso que eu comecei a trabalhar com o valor da tabela de 300, que eu achei mais digno com o meu trabalho, né? Sim. Mas eu acho interessante, né, não fechar realmente para quem não tem acesso e não pode investir R$1.000, mais de 1.000, numa terapia por mês, né? Acho que isso que você falou é uma reflexão que me toca também, acho necessária para a gente. Porque, assim, a gente tem que pensar num aspecto sociológico, macroeconômico, sei lá, que é o seguinte, classe média é uma figura muito achatada entre os limites financeiros, né,
peso da vida financeira, e os anseios também de participar de uma coisa que ela já vislumbra a possibilidade, está quase lá, e às vezes se endivida para poder conseguir. Então tem isso. Então, assim, tem que diferenciar, inclusive, isso, né? Assim, essa pessoa que foi para a Europa, né? Assim, é uma pessoa que de fato está nesse momento de vida que isso é uma coisa possível, às vezes também tem gente forçando a barra para poder fazer esses movimentos. Aí entra naquele aspecto do nosso valor na sociedade, que também não é... Eu não individualizo tanta coisa com relação àquela pessoa, porque é isso, a pessoa está disposta a pagar R$1.000 numa calça jeans e não paga R$1.000, não paga R$1.000 no mês de uma sessão de acompanhamento. Ele não vai pagar 250 de sessão, mas paga R$1.000 na calça jeans. Isso existe, né? E isso é uma coisa complicadíssima. E vai ter agora, cada vez mais, pensando nesse risco das casas de aposta, né? Vai ter gente que pagava 100, que não vai conseguir pagar 100 porque está gastando 500 na casa de aposta. Então, essas coisas chegam a nós, assim, de algum jeito, né? Eu teve uma época que eu comecei a atender pessoas que podiam pagar um pouco melhor, mas eu ficava olhando para o perfil dos meus pacientes e eu falava assim, caramba, eu tô ferrado. Por quê? Essa galera que está aqui comigo não tem muito sofrimento, não. Assim, a amarração dela, da presença, isso aqui passa por um super, quase um supérfluo. Não era, mas eu ficava olhando assim e falava, essa aqui, ela pode ficar sem análise. Essa aqui pode. Se apertar, ela vai ficar sem. Na virada do ano, se ela decidir fazer outra coisa, for comprar um carro, ela vai sair da análise. Ela vai ser pressionada por outros desejos aí, que a análise vai ser pouco. Isso é uma coisa que eu falei, gente, eu não posso ficar focando meu posicionamento também de jeito que eu vou atingir essas pessoas que estão aqui quase como uma coisa estética, sabe? Eu vou ter que pegar pessoas que também estão em sofrimento considerável, assim, sabe? Que para a estabilidade do consultório isso é importante. Óbvio que eu quero atender essas pessoas, acho que sou capaz, e para o meu consultório faz sentido também, né? Que a demanda tenha uma estabilidade, que eu vire o ano e não perca tantos pacientes na virada do ano. Atualmente eu não perco tanto, mas tinha época que perdia muito paciente na virada do ano. Acontecia demais, porque eu acho que tinha a ver com o público que eu atingia na época. Virava o ano, saía 3 pacientes. Falei, caramba, isso já tem um tempo que não acontece. Os pacientes que têm que sair, saem antes, né? Meio que, acho que eu faço de outro jeito o manejo. Mas é isso, assim, tem uma coisa... A demanda que chega para nós, assim, a gente tem que pensar isso como uma demanda de trabalho. Não pode esquecer, nós temos que pensar como um aspecto social, o impacto que isso tem, a forma como a gente lida com o nosso trabalho. Acho que a gente tem, sim, eu pelo menos tenho, não diria isso para a classe toda, acho que não. Eu acho que a gente tem um compromisso de democratização do espaço, para atendimento de pessoas com menor capacidade, menor poder aquisitivo, mas eu também tenho que ter clareza de que eu não resolvo o problema social da cidade, do país, e eu escutei isso de um outro colega do Terra Vista, e nem a classe profissional também tem capacidade de resolver esse problema social. Não podemos assumir isso enquanto classe também não. E a gente escuta esse peso, né? Esse incentivo. Não, a gente precisa atender. Eu, pelo menos, circulo num ambiente em que está todo mundo falando que tem que atender todo mundo, o preço é esse, vamos tomar cuidado com a elitização e não vamos cobrar caro, quase como uma questão política, não cobro caro, isso é muito, não pego. Mas eu penso assim, concordo demais com o Pedro, do Terra Vista, que falou isso. Falou, olha, a gente não vai resolver isso nem enquanto classe. Individualmente, então, nem se fala. É isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, minha opinião, meu posicionamento é que cabe, sim, ações afirmativas. A gente, no mínimo, ameniza alguma coisa, alguma impossibilidade e falta de desejo político, né, do Estado para resolver esses problemas, e é isso. Foi? Obrigada, foi ótimo. Beleza. Muito bom. Então, amanhã a gente se fala, amanhã eu vou falar sobre planejamento de 2025,
Eu vou considerando como aula inaugural do Terra Vista, né, da turma nova, e eu vou falar sobre organização, orçamento, plano para 2025, essas coisas, tá? A ideia é essa. Um abraço para vocês, espero amanhã, todo mundo que esteve aí comigo até então, amanhã, agarrado aqui também. Tchau.